Toda vez que há uma crise política importante no governo Bolsonaro, a gente vê aqui e acolá as pessoas pedindo pelo impeachment do presidente da República. A minha visão é uma visão muito conservadora em relação ao impeachment. Eu, a princípio, sou contra o impeachment praticamente em qualquer circunstância. Fui contra o impeachment de Dilma, sou contra o impeachment de Jair Bolsonaro. Aí as pessoas perguntam, mas mesmo se houver uma razão jurídica, o impeachment não é uma decisão jurídica, o impeachment é uma decisão política, que se utiliza de um argumento jurídico. A Constituição é ampla, é um crime de responsabilidade. Muita coisa pode se encaixar dentro de crimes de responsabilidade. E esse princípio federal, que diz respeito ao presidente da República, se aplica também a prefeitos, governadores de estado. A minha pergunta, para refletir, é se esses governadores do Brasil nunca houve o impeachment, se houve foi um ou outro, enfim, se os governadores nunca cometeram crime de responsabilidade que justificasse muito mais impeachments do que já aconteceu, mesmo para os prefeitos. Claro que sim. A questão é que não pode se fazer impeachment, o sistema é rígido, nós vivemos no presidencialismo. O presidencialismo tem uma data para começar e uma data para terminar o mandato. E a suposição de todos que defendem o impeachment, em qualquer circunstância, seja o da Dilma ou seja o de Jair Bolsonaro, é que a situação depois do impeachment será melhor que a situação antes do impeachment, o que não necessariamente é verdade. Quando se pensa a situação depois do impeachment, todo mundo pensa imediatamente depois. A minha visão é uma visão que considera o médio e o longo prazo. O bom funcionamento das instituições e da democracia é fundamental para o bem-estar de uma sociedade. No longo prazo, no médio prazo que eu digo 5 anos, longo prazo 10 anos, não é muito tempo não. É muito melhor que não haja impeachment, porque a democracia exige aprendizado. Os eleitores votam num governo e eles têm que avaliar o desempenho do governo. Se o governo foi ruim, se aquela força política que lá estava foi ruim, que seja retirado pelo voto e não por meio de um processo político interno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados e o Senado, ao fazer o impeachment, tolhem o eleitor de tomar sua própria decisão e tolhem o eleitor de aprender com seus próprios erros. A minha pergunta, só uma pergunta, deixo para você refletir. Se não tivesse havido impeachment de Fernando Collor de Mello, será que hoje não estaríamos melhores em termos de aprendizado democrático? Nós retiramos, por meio de um impeachment, alguém que teve lá determinados procedimentos, um cavaleiro solitário que ia libertar o país da corrupção e que ele sozinho iria resolver todos os problemas. Será que essa ilusão que acontece de tempos em tempos na política não teria sido evitada mais recentemente se tivéssemos tido a experiência coletiva de toda uma sociedade acerca do início e o final e a conclusão do mandato de Fernando Collor de Mello? Essa é uma questão, nunca saberemos, é um se. Porém, nós tolhemos ali o aprendizado da sociedade, como fizemos a mesma coisa no impeachment de Dilma. Eu penso que o impeachment troca, muitas vezes, um benefício no curtíssimo prazo, eventualmente uma melhora, um alívio de um presidente que ali era insuportável. Troca esse benefício no curtíssimo prazo por um benefício maior no longo prazo. É como fumante, muitas vezes, ou como alguém que não pratica exercícios físicos. É bom não praticar exercícios físicos? No curto prazo é ótimo. Você troca o tempo do exercício físico por algo mais prazeroso ali na hora, ficar em casa, ficar com a família, eventualmente até beber, comer, enfim, socializar, e não fez o exercício físico. Mas quem faz o exercício físico tem um benefício no longo prazo. Aquela meia horinha, 1 horinha por dia vai lhe dar mais saúde no longo prazo. A mesma coisa se aplica ao fumante. É um benefício no curto prazo, o prazer de fumar? É. Só que troca por um malefício no longo prazo. O impeachment é mais ou menos isso. Às vezes alivia um mau governo no curto prazo. No mês seguinte, nos 2 meses, as forças políticas se acomodam de uma maneira melhor. Porém, no longo prazo, a sociedade foi tolhida do seu aprendizado democrático. Por isso, isso é uma reflexão, isso não é a prática política. Se houver impeachment, se vai haver impeachment, ninguém sabe, depende dos políticos.
Como eu disse, o impeachment é um julgamento político. A decisão do impeachment é uma decisão política, não é uma decisão jurídica. É uma decisão que precisa de um argumento jurídico, porém é uma decisão política. Quem decide o impeachment são políticos eleitos pelo povo, são deputados, são senadores. Então é uma decisão sempre política. 90% eu diria política. Ainda assim, ela é uma decisão que tolhe o aprendizado social mais amplo, o aprendizado democrático do eleitorado. Por isso, é claro, repito, se as forças políticas quiserem fazer o impeachment, vão lá e vão fazer. Só que a sociedade estará sendo tolhida do mais importante, o aprendizado democrático de médio e de longo prazo. E isso é muito ruim para o Brasil e para qualquer país que incorre no impeachment.